Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje nós vamos falar sobre um tema cada vez mais presente na vida das pessoas, mas que ainda gera muitas dúvidas e também confusões: os vícios comportamentais e os seus impactos na saúde mental. Quando falamos em vício, muita gente pensa apenas no uso de substâncias químicas, mas existem comportamentos que, mesmo sem envolver drogas ou álcool, podem assumir um papel central na vida da pessoa, causando prejuízos emocionais, sociais, profissionais e até mesmo familiares. Hoje, para entender como esses vícios se formam, porque são tão difíceis de interromper e quais caminhos existem para retomar o controle, recebemos a psicóloga Camila Ribeiro. Camila, bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Prazer é meu falar desse tema atualíssimo. Muito. Quantas pessoas estão até vivendo isso e nem se identificam. E de falar de propósito, que eu amo, que eu vejo a psicologia como uma ferramenta de propósito. E é de fato, né? Não tem para onde correr. A gente fala aqui que em todos os cantos da vida a gente consegue colocar a psicologia junto. Sim. Aqui a gente já recebeu advogados, a gente já recebeu médicos de diferentes áreas, porque para tudo a gente consegue colocar a psicologia e enxergar o lado psicológico, o lado emocional de todas as profissões, né? E a gente sempre trazendo esses temas atuais, como é o tema de hoje, né? Conta pra gente primeiro um pouquinho da sua trajetória, sua abordagem, como que você trabalha. Olha, eu sou psicóloga clínica há 7 anos, né? Escolhi a psicologia aos 13. Consegui estudar psicologia somente aos 29, mas entendo isso, vejo a psicologia como uma vocação, eu amo o que eu faço, é o que me faz acordar todos os dias e trabalhar, porque tocar em vidas, né, e saber o quanto o cuidado emocional tem um poder transformador, de dar sentido, de propósito, para mim é a minha vocação. Amo fazer isso. Trabalho com a Gestalt terapia. Meu público são mulheres, predominantemente mulheres, né, que buscam, mulheres que vivem numa sobrecarga, que estão perdidas em si mesmas, porque hoje nós ocupamos muitos papéis, menos o ser quem é de verdade. Exato. Então, poder trabalhar isso e resgatando isso em pessoas é poderoso, é maravilhoso. Eu acho que, você falando sobre a paixão, né, na psicologia, eu acho que não existe um psicólogo que entrou naquela profissão de forma errada e que trabalha forçado. A gente vê advogado que trabalha forçado porque, meu pai é advogado, meu avô era advogado, então eu também sou advogado. A gente vê um administrador porque tem que tocar a empresa e às vezes nem era isso que ele queria. A gente vê um médico porque entrou nessa profissão porque dá dinheiro, mas não era esse o sonho dele. Eu acho que eu nunca vi um psicólogo que falou assim, não, eu saí da parte da psicologia porque eu descobri que não era aquilo que eu queria para mim. Né? E eu acho que quem trabalha assim dentro da psicologia mesmo tem essa paixão. Sim. Né? Eu acho que lidar com o ser humano de uma forma diferente. Um médico lida, um enfermeiro lida, um técnico lida, mas a gente lidar com o ser humano na parte emocional dele é uma responsabilidade grande. Muito grande. Né? Mas precisa desse amor, dessa paixão pela profissão e por querer ver o outro melhor a cada dia. E é diferente, né? É importante, né? Isso motiva a gente. Lindo. Eu digo que se a pessoa até entra com esse objetivo financeiro, não vai conseguir sustentar, porque lidar com o outro, com a demanda do outro, com as histórias, todos os dias são histórias, tem dias que são muito pesadas, e aí você ainda tem a estrutura emocional para poder dar conta de você, para dar suporte para o outro, realmente tem que amar. E aí eu vejo realmente como vocação, como propósito, porque tocar em vidas é transformador. E se você não tiver uma responsabilidade técnica, né, olhar também com viés científico, entrar só com seu achismo, né, você vai estar prejudicando a vida do outro. Exatamente. Então, é uma responsabilidade muito séria. Exatamente. Um médico fazendo uma cirurgia, tem aquelas histórias de esquecer instrumento dentro, né? Sim. Então, você está ali fazendo uma cirurgia que tem que ter esse olhar muito humano, ético e profissional. O nosso tema de hoje, vício comportamental. O que é que caracteriza um vício comportamental? O que de fato é um vício comportamental e como que ele se diferencia de um hábito comum? Então, o hábito é aquilo que eu faço todos os dias, mas que com facilidade consigo parar de fazer. E aí, o vício comportamental também é aquele hábito que eu faço todos os dias, só que ele vai ocupando um lugar de uma resposta emocional. Então, eu estou ali fugindo de uma ansiedade, uma angústia, algum sintoma, algum desconforto emocional, e eu percebo que aquilo que era um hábito
que eu estou fazendo ali, vamos dar o exemplo que está típico, né? O mexer no celular. Sim. Todas as vezes que eu entro em contato com esse comportamento, ele me traz um alívio emocional. E aí o cérebro vai fazendo desse movimento essa fuga. Sim. Então, aquilo que era um hábito que a hora que eu queria, eu conseguia parar, agora já vai para o caminho de que eu já não tenho mais esse controle. E aí é um ponto de alerta se esse hábito já não está mais saudável na sua vida. E hoje a gente vê, você deu um exemplo atualíssimo, né? Muito. A questão do celular. Tem pessoas que não conseguem passar 24 horas sem o celular, né? Esqueceu em casa, eu vou voltar em casa para buscar. Sim. Ai, Deus me livre, ir para o trabalho, passar o dia inteiro sem estar com o meu celular lá, ou passar um fim de semana sem o celular. As pessoas não conseguem mais e acaba que isso é um comportamento vicioso. Sim. Eu costumo dar um exemplo. Olha, é um hábito, mas você consegue ficar 30 dias sem fazer isso? Não. Se já deu aquele negocinho assim, é um Começou a sinal dar uma tremedeira. Já deu? Peraí, não consigo. Será então que já saiu de hábito e já não está no vício? Acho que é um bom balizador, porque quando a gente fala de vícios comportamentais, quando fala de vício, as pessoas já pensam ali do álcool, das drogas, Sim. mas os comportamentais está tão naturalizado que muitas pessoas vivem isso e não se identificam. Exato. Então, sinal de alerta para você. Você ficaria 30 dias sem esse hábito que você diz que é normal? Talvez não. Se não consegue, já é um sinal de alerta. Exatamente. Mas por que alguns comportamentos eles passam a ocupar um espaço central na vida da pessoa? Então, ele sai ali do hábito, como nós damos o exemplo, e isso vai definir o impacto que eu vou tendo de resposta emocional. Né? Então, se ele está suprindo, pessoas têm dificuldade de olhar para si. Hoje nós vivemos numa era da informatização, da tecnologia, de muitas demandas. Pessoas importantes são pessoas ocupadas, existe esse engano. Então, as pessoas estão em constante movimento. Surgem demandas internas que, se não estão resolvidas, o corpo vai chamar a atenção. Eu digo que a boca não fala, o corpo grita. Vai surgindo, seja uma ansiedade, uma inquietação, uma angústia, e aí a pessoa percebe, fiz tal comportamento, tive um alívio? Ela começa a repetir isso de forma inconsciente até chegar a um ponto onde eu não consigo sair de casa se não fizer tal coisa. Eu não consigo dormir se eu não fizer tal coisa. Então, ele já vai ocupando toda a vida da pessoa. E aí, quando a gente fala de vícios comportamentais, vou pegar um que é clássico, que muitas pessoas não se identificam, que é o trabalho. Eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar as contas. Sim. Todos nós precisamos. Mas até onde esse excesso de trabalho não é uma resposta emocional que eu estou suprindo nesse trabalho a falta de água que está aqui dentro. Para esconder alguma coisa. E aí é uma frase clássica que todo excesso esconde uma falta. E eu sempre pergunto no consultório, se está escondendo uma falta, vamos descobrir o que está faltando. Mas as pessoas logo negam, né? Não tem falta nenhuma, é só porque eu gosto mesmo do meu trabalho. Eu faço com tanto prazer, por isso que eu ocupo tanto meu tempo. E a gente vai cavucando, né? Vai cavando, vai cavando, vai cavando. E o baque que a pessoa sente quando ela realmente descobre que tinha uma falta ali, que ela estava usando o trabalho para cobrir essa falta. Porque ela não consegue ver que aquilo é um vício, ela não consegue perceber que tem algo errado ali, porque são coisas socialmente aceitas, aquilo é aceito, né? Existem comportamentos que são aceitos na sociedade. O que tem de errado em você trabalhar? Né? Não tem nada. Porque é uma virtude o trabalho, sim, mas quando ele me rouba de outras coisas, quando eu só penso naquilo, é um sinal de alerta. Então, eu dei o exemplo do trabalho que eu acho que o mais simples, que muitas pessoas não percebem que já pode estar nessa armadilha. Mas uma coisa que eu percebo hoje são dos vícios mais comuns, são que envolve isso aqui. Sim. Né? O telefone, o celular. Por quê? Aqui eu tenho acesso a muitas coisas. Não, hoje a nossa vida está dentro do aqui. aparelho, a nossa agenda está ali dentro. Tudo. Né? Se a gente for pegar a gente até como psicólogos, e outros profissionais também, às vezes tem uma pasta ali que tem relatório. Prontuário virtual, prontuário. Né? Ninguém mais faz prontuário escrevendo na mão, não. A gente faz tudo virtual hoje em dia. A vida está aqui dentro. Está aqui dentro. E aí acaba sendo uma extensão. Sim. E nessa extensão é onde, se eu paro aqui, estou no contato comigo e surge, vai emergir alguma questão que me gera um incômodo e eu tenho uma questão para resolver. Deixa eu ver o tempo. Como é que vai ser o tempo amanhã? Mas são fugas para poder olhar para dentro de si. Sim. E essa questão que você falou a respeito do trabalho,
A gente ainda tem que ver, que foi o que você falou, né? Que quando a boca não fala, o corpo grita. E aí, daqui a pouco também, essa questão de excesso de trabalho, muita demanda que eu não consigo colocar para outras pessoas. Não, deixa tudo que eu faço, ninguém sabe fazer, eu que sei fazer. Daqui a pouco vai gerar um burnout, daqui a pouco vai gerar uma ansiedade generalizada, né? Tem que ter sempre o equilíbrio. O equilíbrio é a base de tudo. Em tudo na nossa vida, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja em qualquer lugar. A gente precisa ter esse equilíbrio realmente e saber o que é, quais são os hábitos saudáveis e os hábitos que vão se tornar vícios depois. Isso aí, né? isso aí. Existe algum vício comportamental mais comum atualmente? Olha, o mais comum, né, é o que está aqui dentro. Antigamente, para poder ter acesso à pornografia, a pessoa precisava ir lá na banca de jornal comprar uma Playboy. Para poder ter acesso a compras, eu preciso gastar, a pessoa tinha que sair de casa e ir numa loja física. Para poder ter acesso a jogar, né, ia jogar no bicho, ia lá naquele jogo do bicho que tinha ali na esquina. Isso tudo a pessoa precisava de um movimento. Então, esse movimento, muitas vezes, até fazia refletir. Vai valer a pena eu gastar esse dinheiro com essa blusinha? Né? Vai valer a pena eu consumir esse conteúdo? Hoje não, é tudo muito imediato. Exato. Então, é o vício da compulsão nas compras. Tem plataforma aqui. Tá tudo no poder do dedo. Tá tudo no poder do dedo. Né? E são vícios que quem está ao redor não percebe. Então, eu posso estar aqui fazendo uma compra, fazendo um jogo, consumindo uma pornografia e você não consegue nem perceber que eu estou mergulhada num vício. Então, essa praticidade, esse acesso fez com que muitas pessoas mergulhassem em situações que antes era só um momento de prazer. Porque o vício comportamental, por que justifica esse vício? Gera prazer, gera uma recompensa imediata. Então, faz a pessoa voltar para esse comportamento, é a recompensa da dopamina ali, né? Então, ela volta para aquele comportamento, por quê? Vamos dar um exemplo. Estou ansiosa, fujo para cá, Faço uma compra. Ai, eu preciso de uma blusa nova. 50 no guarda-roupa. Mulher precisa de uma blusa nova, Ai, né? Que exemplo também, né, Camila? Da outra, senão. Precisa. Olha a necessidade, né? O preciso, né? Olha o peso disso. Será que precisa mesmo? Não, mas a gente coloca essa palavra para a gente se convencer de que eu realmente tenho que fazer essa compra. Então, preciso. Na verdade, eu preciso olhar para mim, porque eu estou ansiosa e tem alguma coisa dizendo dessa ansiedade. Usa o dinheiro da blusinha e vai fazer terapia, que vai ser melhor. Exatamente, né? Pronto, fui e comprei. Aí, quando não tem limite no cartão, pelo menos eu boto num carrinho. Aquele carrinho que já tem mais de 100 itens ali. Mas só de colocar no carrinho gera uma recompensa de que quando o cartão virar... Eu volto. Eu volto e compro. E às vezes nem volta, porque já vai estar focado numa outra coisa. Sim. Mas ali teve uma resposta, gerou uma carga de dopamina, isso gerou prazer, reduziu o alívio, gerou um alívio, volto, vou fazer uma outra coisa. Não entrei em contato com aquilo que estava me gerando ansiedade. Todas as vezes que a ansiedadezinha bate na porta, toque, 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 eu vou comprar uma outra blusinha porque eu necessito. Agora, de uma calça para combinar com aquela blusa que está lá no carrinho. Que está lá no carrinho, que eu vou voltar daqui a um mês para poder comprar. E por aí vai? E aí vai virando esse ciclo, né? Ai, eu não tenho dinheiro, vou pro bet. Porque quando eu joguei, eu ganhei dinheiro. Quem joga no bet é que a maioria das vezes no começo vai ter um retorno financeiro, porque essa é a estratégia do jogo. Você vai ganhar o dinheiro, você aposta o dinheiro e ele pega tudo aquilo que você apostou. Exatamente. É um ciclo. Mas a partir do momento que você não tinha nada, joguei R$200, quem que ganha R$200 assim? Do nada. Vou fazer. Investi 10, ganhei 200, eu vou continuar nessa. E aí... E ninguém sabe que é a estratégia do jogo para poder te prender. Exatamente. E como é comportamental, quem está ao retorno não percebe. É quando a família vai ver a conta financeira, o extrato bancário, já não tem mais dinheiro. Exatamente. Está devendo. O cartão de crédito também já está estourado, porque usou o crédito para poder jogar. Mas existe um engano de que eu vou recuperar esse dinheiro, porque fulano ontem, do nada, fez R$1.000. E aí tem aquela falsa sensação de esperança de que você vai recuperar. E aí vai virando um ciclo. E quando chega ao ponto da família descobrir ou da pessoa conseguir falar com alguém, já está numa dívida financeira enorme. E a coragem de falar. Como é que eu assumo para alguém que eu estou devendo, sei lá, R$10.000?
porque eu joguei. A questão é que muitos não têm coragem. A família que vai perceber Vai isso daí, descobrindo. que vai descobrir e vira aquela bola de neve. Só um comentário, já que você entrou nessa questão aí dos jogos, né? De perder tudo nos jogos e tudo mais. Não sei se você viu que agora o SUS ele está com tratamento para as pessoas que perderam tudo nos jogos e que ficaram viciadas, né, nos jogos online e tudo mais. E eu achei muito interessante. Sim. É bom da gente ver que está tendo uma mudança de tratamento para as questões atuais Isso é ótimo. de hoje, sabe? Eu costumo brincar falando assim, gente, o SUS ele é maravilhoso, tá? Ah, mas só que a fila de espera, isso, aquilo. Falei assim, eu já morei... Vai para outro país, você Eu morei vê. fora. É por isso que eu falo que o SUS é maravilhoso. Porque eu morei fora e eu consegui ver a realidade do sistema público de saúde de outros países, de outro lugar. E eu olho e falo assim, parem de reclamar do SUS. SUS tem dentista, SUS tem CAPS, SUS tem tudo. Tem tudo. E aí, quando eu vi essa notícia, até essa semana, encaminhei para a produção do programa, falei, gente, esse tema aqui, ó, super atual, porque é uma coisa atual e a gente consegue ver que mesmo com falhas, porque vai ter falha, não tem jeito, mas está se adaptando ali para poder fazer um tratamento para um tema que é atual e para um sofrimento que está vendo que as pessoas estão tendo. E não Ainda tem mais faixa depois etária. que foi liberado, né, os jogos online no Exatamente. Brasil. Que eu acho que não deveria ter sido, mas enfim. Se é liberado, não é ilegal. E se não é ilegal, eu não estou fazendo nada de Nada de errado em errado. consumir isso daqui. Exatamente. Mas Até causa. ficar prisioneira. Aí ela mesma olha e fala assim, isso é ilegal. Porque fugiu da minha legalidade, ao Sim. ponto de eu me tornar refém disso. Sim. Né? Como foi da pergunta, isso já é o centro da minha vida. Olha como se tornou ilegal. Que é onde começa a fazer escondido da família. É onde a pessoa se arrepende. Ela fala, olha, não vou fazer de novo. E aí, quando a família descobre, você jogou de novo. Sim. E aí vem a culpa, né? Vem a sensação de fracasso, de como tá prisioneiro em algo que é capaz de dominar a vida Exato. inteira. E não é só a questão do vício na pessoa, mas tem destruição em outras áreas, na parte financeira, tem a destruição na vida familiar, porque tem famílias sendo destruídas Sim. por conta desse vício comportamental. Foi como a gente falou no início, né? Quando a gente fala de vício, a gente só olha para o lado de drogas, né? O álcool, o né? SUS tem a reabilitação para o viciado em drogas, para o alcoólatra e tudo mais, e agora está trazendo a reabilitação para o viciado em jogos, né? Isso é importante, precisa realmente. A gente via o viciado em fliperama antigamente, né? Era o comum da gente ver, mas o viciado em jogos online hoje em dia, e é o que você falou, né? Ai, mas nossa, ganhei R$15. Não, eu vou conseguir ganhar mais. Ganhei 50. E de início, realmente, a pessoa vai ganhando, porque o sistema ali vai fazer ele ganhar Sim. para causar essa Pra ter esse dopamina movimento. na pessoa. E ela fala assim, não, tá vendo como dá certo? Dá certo, dá certo, dá certo. Até que uma hora não vai dar certo nunca mais, né? Em que momento o comportamento deixa de ser prazeroso e passa a ser uma necessidade? Quando traz comprometimento. Então, eu só funciono se eu fizer isso. Sim. Eu preciso acordar e acessar, seja o site, pelo menos ver a blusinha. Lembra que eu preciso muito de uma blusinha? Então, eu preciso fazer a pesquisa e ver o que está na promoção. Quando começa a prejudicar a sua vida, onde você não consegue deixar de fazer algo sem aquilo estar envolvido de uma forma direta ou indireta. Então, já é um sinal de alerta. E aí, é como eu falei, faça a pergunta, eu consigo ficar 30 dias sem? Tu tá em dúvida, você está nos vendo, você está em dúvida. Eu consigo ficar 30 dias sem colocar nada no carrinho e sem finalizar nenhuma compra? Sem finalizar, nem que seja um bônus que eu ganhei ali de R$1,99. Então, são perguntas a se fazer. Então, assim, quando chega no momento onde você não consegue conduzir a sua vida, sem aquele vício que a pessoa vê como comportamento, Sim. está presente na sua vida, é um sinal de alerta. Eu costumo dar o exemplo da bebida. É aquela pessoa que sextou. Dá um trabalho de segunda a sexta para o sextou. E aí é aquela pessoa que sextou, sábado, domingo, e aí quando acorda a segunda ela já está pensando. Na então, sexta de novo. Se eu estou triste, eu bebo. Se eu estou feliz, eu bebo. Se eu tive uma conquista, eu bebo. E se eu estou mal porque eu perdi a tal conquista, eu também bebo. Olha como o álcool, ele, apesar de ser liberado, né?
Mas olha como ele ocupa um espaço central na tua vida, que tudo que você faz, ele precisa estar presente, né? Então, se eu estou sem dinheiro, eu jogo. Se eu estou com dinheiro, eu vou recuperar esse dinheiro. E se eu estou com dinheiro, eu compro a minha blusinha. Sim. Mas se eu estou sem dinheiro, eu coloco no carrinho. carrinho. Mas eu fiz ao longo do dia um movimento onde eu tive uma resposta interna. Vou dar um outro exemplo que é muito clássico, né? Séries. Tem gente que fala, como eu vou me socializar se eu tenho meu dorama, minha Netflix, meu colchão e minha pipoca? Olha a fala da pessoa. Tem pessoas que já estão indo para esse Sim. caminho. Porque qual o problema de ver uma série? Nenhum. É muito bom. Mas quando ela ocupa um papel central na minha vida, onde eu começo até a idealizar que eu quero muito um príncipe encantado, igual aquele coreano, Sim. que vai abrir a sombrinha para mim quando eu atravessar a rua. Sim. E aí começa a criar realidades paralelas, baseado em algo que era só uma série. E que não tem problema nenhum ver, mas que se torna um papel central. Então, assim, ocupou esse espaço central, você não consegue ficar sem. Volta o sinal de alerta. É. Né? Eu tive uma paciente uma vez, eu ouvia falar assim de novela turca, mas eu nunca tinha me atentado sobre o que era. E a demanda dela nem era essa. A gente já tinha resolvido a demanda dela, estávamos resolvendo demandas secundárias, depois ela recebeu alta, graças a Deus, ficou muito bem. E aí ela falava assim para mim, eu tenho um problema. Primeira vez que ela trouxe essa questão, eu falei, tem um problema. Eu falei, qual o problema, fulana? Aí ela falou assim, novela turca. Eu falei, tá, eu já ouvi falar, mas o que é uma novela turca? Ah, novela lá da Turquia, papapá, ppp. Falei, tá, é como se fosse uma série? É, como se fosse uma série. Eu falei, qual é o problema da novela turca? É que eu começo a assistir, eu não consigo parar. Eu falei, então, vamos colocar um objetivo, né, uma meta, 3 vezes por semana, você assiste 2 episódios. Ela, não dá, não tem condições. Falei, tá, então vamos começar gradual. Você pode assistir todos os dias, mas você vai assistir um episódio só. Aí ela, que tortura. Não, só que ela falou assim, você não está entendendo. Tem quase 2 horas de duração um episódio. Aí eu, então peraí, agora a gente tem realmente um problemão, né? Porque se ela vê vários episódios, ela passa o dia inteiro vendo. Eu falei, não, então a gente realmente tem um problema, porque o negócio é comprido. Eu falei, então a gente vai assistir metade. Como é que eu vou parar no meio do episódio? Eu falei, não sei, autocontrole? E o gatilho, porque tem outro episódio, a continuação e a pessoa fica presa. Autocontrole. Eu falei, vamos tentar assistir metade de um episódio? E aí ela falou assim, tá, vamos tentar. Primeira semana, falhou, claro. Segunda semana, ela até conseguia. E aí depois ela trouxe para mim e falou assim, Laísa, eu tenho que tirar ela da minha vida. Eu consigo reconhecer que isso está me trazendo prejuízo, assim. Não consigo fazer mais nada, as demandas de casa estão por fazer, eu chego do trabalho e já quero logo ligar a televisão para poder assistir, e nananã. Eu falei assim, beleza, como é que você vai lidar com isso? Ela, desinstalando a Netflix. Eu falei, então, ótimo, vai conseguir? Você acha que é um objetivo que você vai conseguir alcançar? Eu tenho que conseguir. Eu falei, beleza. Isso aí ela já estava em terapia, já tinha um bom tempo, então já tinha um desenvolvendo uma estrutura emocional. E tudo mais. Então, para ela foi tranquilo, né? E ela reconheceu de início logo que ela não poderia ficar com aquilo dali, antes de se tornar um vício comportamental, né? Então, essa questão mesmo de série, e tem gente que hoje prefere assistir série porque é uma coisa contínua. Não, eu já sei o que eu vou assistir. Não fica ali procurando o que assistir. Prefere séries do que filmes, né? Não, o filme vai ter começo, meio e fim, vai acabar ali, acabou. Eu vou ver o que depois. E tem gente que prefere realmente as séries. Mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Tudo tem que ter equilíbrio, senão vai fugir do normal. Como que a ansiedade, estresse e o vazio emocional se relacionam nesses vícios comportamentais? Eles são os pilares invisíveis. Eles são os motores ali que estão fazendo esse carrinho chamado vício comportamental, né, andar. Por que eles são os pilares? Nós vivemos numa era onde não existe frustração como antigamente. Não existe tédio, não existe o ócio criativo. Né? Então, assim, tem, mas é raríssimo. Porque se eu entro no tédio, as minhas emoções vão emergir. O que tem de incômodo aqui? O que está desajustado dentro de mim? Quando surge a angústia, como é que lida com isso? Né? Então, os vícios comportamentais, ele é uma resposta comportamental de uma demanda emocional não resolvida. E aí é onde entra o desafio.
muitas pessoas, né, chegam no consultório falando do comportamento. Olha, eu me sinto assim, eu estou assada, e eu estou muito inquieta, e eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo outro, porque é a questão comportamental. Mas o que te deixa inquieta? Eu não sei. Não sei. Né? O que te deixa, o que faz você conseguir sair daqueles joguinhos que estão fazendo a fazenda, não tem aquela fazendinha? Ou aquele joguinho de bloquinho que os idosos fazem, que tem uma atuação cognitiva que faz bem para o cognitivo, mas que no excesso vira um vício. Sim. Né? Então, é parar para observar. Quando você vai falar da ansiedade, do vazio emocional, eu falo muito de um vazio existencial. Muitas pessoas estão sem propósito, né? Sem sentido da existência. E eu preciso ocupar esse tempo, que é muito pesado para mim, por eu não saber o meu propósito, em algo que me faça fugir. Sim. Então, como eu disse, eles são os motores ali, né, da engrenagem. O resultado é esse vício. E que, como a pessoa precisa parar para se observar. A tua paciente conseguiu entender que ela precisava desligar? Porque ela já estava num processo. Sim. Vira para uma pessoa dorameira que chegou agora na terapia. Vai embora. O que essa mulher pensa que é? Para dizer que eu não posso assistir o meu dorama. Não, assim, ela não vai conseguir desligar. Porque na verdade foi uma surpresa até para mim. Tanto é que eu falei, vamos diminuindo gradativamente, até que ela chegou um dia e falou assim, não, eu tenho que parar. Não tem jeito. E eu falei assim, ai, nossa, mas você tá mais evoluída do que eu pensei. Sim. As pessoas já falam para mim, você já viu o dorama? Eu falei, não, nunca vi. Por que eu nunca vi? Porque um dia, minha irmã me mandou um trechinho de 1 minuto e 50 de uma cena, e aquilo ficou na minha cabeça 3 dias e eu doida para ver. Você falou, não vai prestar. Foi o único acesso com dorama que eu tive na vida. E eu, que sei exercer o alto limite, eu sei que se eu for para esse caminho, vai ser um caminho sem volta. Então, não vai prestar, deixa quieto. O máximo que eu vi na vida foi 1 minuto e 57 segundos de dorama, e eu sei que, para mim, seria um vício comportamental. Então, eu nunca vi dorama além desse trechinho que me apresentaram ali, né? Então, a pessoa não sabendo os seus limites, não tendo esse autoconhecimento, o comportamento vai vir, vai sair da rotina, vai entrar num vício, e muitas pessoas só percebem quando elas já não suportam mais. Porque no começo é prazeroso, mas depois gera uma angústia. Sim. Eu preciso fazer as coisas da casa, mas eu não consigo sair daqui. Exato. Eu preciso trabalhar, mas eu não consigo sair daqui. Né? Hoje já tem relatos de empresas, pessoas que não podem levar o telefone para o horário de trabalho, que eles estão controlando o tempo que os funcionários vão no banheiro, porque muitos vão para o banheiro para jogar. Prejuízo para a empresa. Eles vão para jogar. Então, assim, eu não posso ter acesso ao telefone, né, nas 8 horas de trabalho, mas eu vou para o banheiro. E lá ninguém está vendo? Ninguém vai poder me vigiar lá dentro. E tem empresas que estão controlando isso porque já está tendo um prejuízo no trabalho. Exato. Existe um perfil mais propenso a desenvolver vícios comportamentais? Olha, não existe um perfil único, né? Olha, todo mundo que tem lá transtorno de ansiedade vai desenvolver esse vício comportamental. Mas existem algumas características que são observadas, e aí acho que quando eu falar aqui vai abranger 90% da população. E aí são ansiedade, impulsividade, o vazio existencial, baixa autoestima. Lembra da blusa? Eu preciso dessa blusa para ficar bonita? Sim. Porque eu tô com uma baixa autoestima, e o que vai resolver vai ser eu sair com aquele vestido que só tem ali, que tá no carrinho. Mas aí a decepção vem quando o vestido chega, você prova o vestido e fala, não era nada daquilo que eu modelo imaginei. que estava usando, exatamente. Completamente diferente. Então, são demandas que tá ali sinalizando. Então, quando a gente pega uma pessoa impulsiva, tá bom, quando a gente fala do TDAH, existem pesquisas que comprovam que pessoas com TDAH têm uma maior chance para o vício, por causa do quê? Da impulsividade. Sim. Então, a gente está falando de um grupo. Mas, quando a gente olha no contexto geral, não existe um perfil único que vai definir. Olha, não tem TDAH, então não tem vícios comportamentais. Não. Você deve estar fugindo por um outro caminho. Se todo excesso esconde uma falta, e existe uma falta dentro de você, é onde vai entrar. Deixa eu trazer um exemplo bem clássico, que é o da comida. Existe um jargão, vamos dizer assim, que diz o quê? Crente não bebe, mas come. Né? Então, eu acabo fugindo. Eu não faço isso, mas eu faço aquilo. Mas eu faço aquilo outro. Então, os vícios que estão muito ligados na questão da fase
oral ali da boca, são vícios que as pessoas fazem, porque comer é muito bom, mas acaba não percebendo. Então, o que a gente vê de base é vazio existencial, ansiedade, impulsividade, baixa autoestima, desconexão de si mesmo. São elementos que vai borbulhando ali para você acabar indo para esse caminho. Sim. Já tive exemplos, assim, né, de pessoas com falta de autocontrole, de autoconhecimento, e não eram pacientes, tá? Que, ai, ó, tá vendo essa caneca branca aqui? Mas só que tem mais 3 na loja. Tem a branca, tem a azul e tem a vermelha. Eu vou levar uma caneca porque eu tô precisando da caneca. Mas qual que eu vou levar? A azul, a vermelha ou a branca? Não consigo escolher. Na dúvida. Eu vou levar as 3. E essa pessoa, ela fazia isso com roupas. Então, ela tinha 4 blusas do mesmo modelo, só mudava a cor. Mas, na verdade, ela só usava uma. Mas ela não conseguia optar por uma dentro da loja, então ela levava todas. E assim ia. Falta de autocontrole e também de autoconhecimento, né? Mais uma vez, o pessoal da produção já nem deve aguentar mais. Eu sempre falo que o resumo de todo podcast aqui é o autocontrole, o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a probabilidade da gente conseguir lidar com as demandas psicológicas que a gente tem, acho que elas aumentam tipo, para 90%, faltando pouquíssimo para a gente conseguir alcançar o 100%. O autoconhecimento, eu acho que ele vem à base de tudo, né? Sim. À base de tudo. Sim. E quando a pessoa ela se autoconhece, até mesmo para lidar com esses vícios comportamentais, vai ser muito mais fácil, porque ela consegue entender que ela está escondendo alguma coisa. E ela não vai tentar mudar o comportamento, ela vai tentar mudar o que ela está escondendo. Para poder resolver? Para poder resolver. Porque senão a gente vai ficar só dando a medicação para depressão, vamos colocar esse exemplo, mas a gente não está vendo no fundo o que está causando a depressão. Então não vai adiantar. Isso. Né? Você falou uma coisa que é interessante, eu até esqueci de citar aqui, de dos motivos, é a frustração. Quantas pessoas têm baixa resistência à frustração ou realmente não sabem lidar com a frustração? Porque se eu escolho o branco, o amarelo e o vermelho, se eu escolho um só, eu me frustro porque eu não tenho o amarelo e o vermelho. E eu vou embora com uma baita de angústia, porque eu preciso, volto lá, olha a necessidade. Sim. Eu preciso de uma caneca vermelha, amarela e branca. Hoje eu quero usar a amarela, eu preciso da amarela. Mas e se amanhã eu precisar da branca? Ih, deixei ela na loja. Olha o senso de urgência, olha o senso de necessidade. Mas a necessidade não é a caneca, é a necessidade interna, né? Sim. Então, essa frustração é que tem feito muitas pessoas, porque se eu tô aqui, eu tô no controle. Exato. Então, eu tenho controle, eu domino isso daqui, eu não consigo lidar, não preciso lidar com essa frustração de não dominar as outras áreas da vida. Sim, exatamente. E existem sinais que indicam que a pessoa, ela perdeu o controle sobre determinado comportamento? A culpa, né? A culpa é muito grande, então, assim, qual o problema de eu estar mexendo, de eu entrar numa rede social? Mas depois, quando eu observo, 2 horas depois, eu não fiz nada e eu só estou aqui passando. E aí vem a culpa e vem a frustração. E aí a pessoa lembra que ela está fugindo da frustração? Sim. Então ela foge de uma frustração, vem para um vício comportamental porque eu não entro em contato com aquilo. Mas depois eu me frustro porque eu não tenho controle daquele comportamento. Então, a culpa e a frustração é um dos balizadores. Sim. Só que a pessoa acaba não mensurando de que essa frustração acaba sendo maior, porque agora você está lidando com 2. Então, eu prometo que eu não vou fazer isso hoje. E no final do dia está fazendo. E aí a pessoa olha e fala, lembra que você perguntou do ocupar o centro ali da vida da pessoa? Ela observa e fala, como eu não tenho mais controle sobre a minha própria vida. E aí aumenta a baixa autoestima, porque ela já entrou num vício por uma baixa autoestima. Sim. Mas agora aumenta ela porque reforçou isso daí. Eu não sou capaz de controlar, de me pôr limite. E aí esse sentimento de frustração, de culpa, de vergonha. De não saber lidar com este problema. Como é que eu conto para um parente, para um amigo que de novo eu fiz aquilo? Que eu não consegui me controlar. E aí a pessoa se sente fraca, incapaz. E aí vai potencializando todos os sentimentos e emoções que antes estavam ali te chamando a atenção para você cuidar. E o vício vem de uma forma muito mais avassaladora. Para a gente pedir ajuda, a gente tem que saber que a gente está com um problema, né?
E muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de identificar que ela realmente está com um problema. Já passei por situações de uma pessoa alcoólatra, colocando aí o vício do álcool, né? Uma pessoa alcoólatra, bebendo todo dia, não tinha um santo dia que essa pessoa não bebia. E quando falaram para ela assim, olha, você precisa procurar um tratamento. Tratamento para quê? Para alcoolismo. Mas eu não sou alcoólatra. Quando eu quiser, eu paro. Quando eu quiser, eu consigo parar. Essa é a frase. Quando eu quiser, eu paro. Quando eu quiser, eu dou conta de parar. Eu não sou alcoólatra. Não, mas claro que você é. Olha só, você bebe todos os dias. E fim de semana você ainda bebe muito mais a ponto de perder o controle. Você vai dizer que isso não é ser alcoólatra. Não, eu não sou alcoólatra. E aí a família dessa pessoa veio conversar comigo e falou assim, e se a gente fizer uma internação nele? Eu falei, vocês vão gastar dinheiro à toa. E ele não E aí, aceita. não, mas vai dar jeito. Eu falei, não vai, porque ele não reconhece que esse é o problema dele. Enquanto a pessoa não reconhece que ela tem aquela questão a ser resolvida, não adianta terceiros tentarem intervir, Isso. porque não vai dar certo. E a mesma coisa são nos vícios comportamentais. Vai falar para uma mulher que está com um carrinho com 100 blusinhas lá dentro, Só R$30 100 a coisas. blusinha, qual o problema, Qual gente? é o problema disso? Não, você não está vendo que você está com vício de compra, de compulsão de compra? Claro que não. O closet já nem cabe mais nada. Mas eu tô com vício de compra? Não. Porque se eu não quiser comprar, eu não compro. Mas foi o que você falou, mas você bota no carrinho, né? Gerei uma carguinha de dopamina aqui, Gerei olha uma ali. carguinha de dopamina. Mas enquanto a pessoa ela não identifica que aquilo dali realmente é um problema que ela precisa de tratamento, dificilmente ela vai conseguir sair desse ciclo, né? Eu lidei com uma pessoa com vício de compras, né? E ela falou assim, eu só percebi que eu estava nesse vício quando meu marido falou, eu vou me divorciar de você. Porque não tem mais jeito. Primeiro que eu já não tenho mais onde guardar coisa dentro dessa casa. De roupas e sapatos. Tudo que via, comprava. E segundo que a gente está atolado em dívida, porque para você tá tudo certo, tá tudo normal e tá tudo sob controle, mas não tá. E ela falou, eu precisei receber um baque para perceber que eu estava naquilo dali. E perceber que eu precisava de um tratamento para isso. E eu falei, ok, mas você percebeu que você precisava de um tratamento. Se ele te jogasse numa terapia e Não falasse, ia. você tem que se tratar e você não tivesse reconhecido, não ia dar efeito nenhum. Né? Então, daí vem também a importância até das pessoas que estão ao redor e observam que essa pessoa está num vício comportamental, de conseguir, de uma certa forma, explicar para essa pessoa e mostrar a ela que ela precisa de uma ajuda e que aquilo dali é um vício. Sim. Senão, não vai ter resultado de tratamento nenhum. Ela acaba não percebendo que tem problema. Não tem problema. Não tem. Aparentemente, Tudo não. ótimo, tudo lindo. Sim. Como que os vícios comportamentais eles podem afetar a autoestima e também a autopercepção da pessoa? Então, a autoestima ela vai exatamente no ponto que o vício já tomou o controle, ele já é o centro. E aí eu olho e falo assim, como eu não sou capaz de botar um limite? Como eu não sou capaz de dizer que eu não posso fazer isso? Então, a pessoa vai, né, até comentei, ela já tem uma baixa autoestima, ela vem aqui achando que vai suprir, quando chega aqui, potencializa. E essa autopercepção, porque às vezes já está tudo tão misturado. Lembra que eu dei o exemplo do álcool? Se eu estou feliz, eu bebo. Se eu estou triste, eu bebo. Já faz tão parte da pessoa que ela não tem a percepção de que aquilo é um problema. Sim. Vamos dar o exemplo do celular. Hoje em dia, ninguém vive sem celular. Tudo bem. Mas o quanto que eu preciso estar com ele ligado o tempo todo, mexendo. Então, ela não tem essa percepção de que hoje é uma necessidade? Sim. Mas não uma necessidade emocional. Então, quando ela já não percebe que já tá tudo tão misturado, às vezes até o ponto, como aconteceu dessa, do esposo falar, olha, não dá mais, porque ele já estava tão... Ela não tinha percepção daquilo. Sim. Nem a percepção de que ela estava mergulhada, que ela não era mais responsável pela vida dela, e sim esse vício das compras, né? Sem a necessidade do comprar, do ter algo. Porque se eu vou ali e compro, eu estou tendo um senso de pertencimento. Essa blusa agora me pertence, por isso que eu necessito da blusa. Porque a gente está falando de questão de pertencimento. Sim. Quando subiu aquela angústia da falta do pertencimento, ela não conseguiu associar. Agora eu vou lá e compro a blusa. Tem pessoas que têm a questão do compras, né? Passou necessidade na infância, uma situação de escassez. Você chega na casa da pessoa, a despensa está sempre cheia, não falta nada.
A geladeira ali Sempre cheia de entupida. carne e a pessoa está indo fazer compra de novo e você, onde é que você vai enfiar isso? Não, porque acabou a carne. Não, você consumiu a carne hoje, mas olha o tanto, tem uns 20 quilos ali no congelador. Mas por quê? Ela precisa olhar para a despensa, ver cheia e entender. Eu não vou passar necessidade, eu não vou ter fome de novo, porque a minha despensa está cheia. Sim. Então, quando chega nesse momento, ela não tem percepção dela mesma. E quer frustrar uma pessoa dessa é dizer que acabou o arroz. Um exemplo. Mesmo sabendo que tem um mercadinho ali na esquina e que você tem R$ 10 para poder comprar 1 quilo de arroz. Então, ela vai diminuindo, né? Vai tendo uma baixa autoestima e uma autopercepção dela, porque realmente o vício já dominou. É. Muito complicado, né? Você falou de uma situação aí, nunca passei necessidade, graças a Deus. Mas a minha mãe brigava muito comigo quando era adolescente. Minha mãe fazia compra. E aí ela comprava, tipo assim, 6 litros de óleo. E aí, 20 pacotes de biscoito, não sei o que lá. Eu tinha mania, Camila, não sei por quê. Sei lá, acho que eu preciso me tratar com a psicanálise. Sei lá, talvez tenha uma explicação e talvez não seja nada. Eu tinha mania de pegar sempre um pouquinho de cada que ela comprava. Eu falava assim, se todo mundo vê tudo à mostra, vai usar tudo de uma vez. Tipo assim, se eu ver que tem muito óleo, eu vou exagerar no óleo. Se eu ver que tem muito sabão em pó, eu vou usar muito sabão em pó para lavar roupa. Eu pegava um de cada e eu escondia na despensa. Colocava dentro de uma caixa, escondia debaixo do armário, não sei o quê. E aí, quando minha mãe fazia a próxima compra, que ela ia arrumar a despensa, ela puxava a caixa, tinha coisa lá dentro. Ela, nossa, não é possível. Você nunca passou fome, você nunca passou necessidade, E ela você ainda falava esconde as isso. coisas em casa. Você falou da despensa cheia, eu lembrei disso. Mas, graças a Deus, nunca teve nada. E isso não é um vício. Na minha casa, hoje em dia, eu sou casada, eu não faço nada disso. E aí, como é que eu sei que é um vício ou que é um hábito? É quando, se você casar, se você tenho que ter na minha casa. Eu preciso disso, porque no dia que eu abro a gaveta e a gaveta está vazia, a angústia vem, a ansiedade vem, você corre para o mercado, nem que seja passar no cartão, porque você não tem mais nenhum dinheiro, e você vai colocar, encher aquela caixa ali e falar assim, pronto, agora tem um pouquinho de cada, eu posso dormir. Aí é o vício. Agora, quando eu olho e falo assim, não tem, mas não tem problema, e você consegue dormir tranquila, passar dias tranquilas, é onde você vê que foi só um hábito que você adquiriu. Vou saber da onde, né? Sei lá da onde que eu tirei isso. Esses comportamentos, de que maneira, né, que eles vão afetar as relações familiares, afetivas e até profissionais? Essa pessoa que eu trouxe o exemplo aí das compras afetou o casamento, né? Mas tem outras maneiras que esses comportamentos podem afetar essas áreas da vida? Como você disse, tem muitas pessoas que ela não se percebe, então é quem está ao redor que vai sinalizando. Né? Então, do trabalho, como eu dei o exemplo, a pessoa precisa ir no banheiro toda hora, porque ela precisa mexer no telefone e a empresa não permite o uso do telefone. Ou quando chega em casa, ela nem tem contato com a família, porque ela está mergulhada ali, ou no joguinho. Eu trabalhei o dia inteiro, então agora eu preciso refrescar a cabeça. E ela joga o jogo da Fazendinha até 1h da manhã. Olha o excesso. O problema não é o jogo da Fazendinha, pode jogar. É o excesso dele. É o excesso. E todo excesso esconde uma falta. Então, a família começa a analisar. E quando ela fala, alguém fala, aí vem a irritabilidade, vem o distanciamento. E aí, um ponto de atenção. Quando a pessoa começa a esconder aquele comportamento. Então, eu estou aqui no joguinho da Fazendinha. Você chegou e você sabe que eu já tenho esse problema. Você chegou, eu vou lá e escondo o telefone. Tava jogando, Camila? Não, claro Por que não. que eu te escondi se não tem nada demais jogar um jogo da Fazendinha? Mas eu já tenho um senso de que eu estou errada. Você sabe, no E fundo. quando você chegar, você vai me julgar, você vai me criticar. E aí, quando você sai de perto, eu preciso terminar aquela etapa, né? Porque eu estava ali construindo alguma coisa. E eu volto ali escondido e eu finalizo aquilo ali. Ui, finalizei. Pronto. Acabei com essa etapa. Então, são sinais de quem está vivendo ou quem está em volta, até para perceber que aquela pessoa já está ali num Sim. vício comportamental, porque prejudica as relações familiares, prejudica no ambiente de trabalho, o estudar, então, né? A pessoa precisa estudar para uma prova, para um vestibular, mas aí sempre tem aquela fuga, ainda mais as notificações, né? Que acabam com a vida. Porque ali vem uma notificação do abrir um joguinho novo, plataforma nova, não sei o que lá novo. E aí a pessoa acaba indo para ali e se perde. Sim. Ponto, então, se a gente puder resumir, se eu preciso esconder algo, isso é sinal de que já saiu do controle.
Muitas vezes, né? Por que que muitas vezes a própria pessoa ela demora a reconhecer que está vivendo um vício? Será que é porque justamente é prazeroso e que ela não vê como algo ilícito? Respondeu. Era um hábito. Esse hábito me gerou recompensa emocional. Toda vez que eu tenho recompensa emocional, eu tenho uma carga de dopamina, me dá um retorno. Só que chega um momento que essa carga de dopamina já não é mais suficiente, eu preciso aumentar isso. Mas é socialmente aceito. Sim, Se é socialmente aceito, não é errado. não é errado. Qual o problema de comprar uma blusinha, gente? Né? Exato. Qual o problema de eu ter a despensa cheia? Eu estou pensando na inflação, porque o óleo vai aumentar. Olha o óleo aí. Olha aí, eu olho. Então, eu já estou pensando, então, ela se justifica naquele comportamento. E a partir do momento que ela se justifica, se eu justifico para você, eu não estou errada em fazer tal atitude. Então, ainda que o outro sinalize, ela vai se defender. E quando ela mesma percebe, gente, eu não estou tendo controle disso aqui. Ah, mas poxa, a despensa está cheia. Sim. Ah, mas se eu não gostar de tal blusa, eu dou para fulana. Então, ela sempre vai ter uma resposta para justificar. Aí é onde muitas pessoas acabam indo, escalonando esse vício. E a angústia, ela é tão grande que vem um desgaste interno que ela fala, isso aqui tá errado, não dá mais. É onde muitos chegam num ponto crítico de buscar ajuda porque já está crítico. Ou porque teve prejuízo financeiro, ou porque teve prejuízo nas relações familiares e sociais. Exatamente. E aí, não sei se você é cristã, Sim. o que a palavra fala? Que tudo me é lícito, Mas nem tudo me mas nem convém. tudo me convém, né? Então, eu acho que essa passagem é um convite ao equilíbrio, né? É lícito comprar blusa? É. Mas comprar 20 blusas me convém? Não me convém. Passou do equilíbrio do normal e do natural. Sei lá, é lícito mexer na rede social? É. Mas me convém passar 4 horas na rede social? Não, não me Exatamente. convém. E foi até um exemplo que aquela paciente lá da novela turca falou para mim, falou assim, não é ilícito, ela é cristã também, ela falou para mim, não é ilícito eu assistir a novela turca, não tem nada demais a novela. Eu falei, mas te convém passar horas assistindo? Ela falou assim, não é nem passar horas assistindo, acho que a novela turca não me convém. Ela não é ilícita, mas ela não convém a mim. E eu consigo entender isso hoje. Então, é realmente entender isso, que o que é lícito, o que eu posso fazer, mas muitas vezes aquilo dali não vai ser para mim e eu preciso ter um equilíbrio até para poder ter isso e entender dessa forma, né? Você levando para esse contexto, né? Quando a gente olha na Bíblia, vai falar do fruto do Espírito. E aí, quando vai destrinchando o fruto do Espírito, diz ali de domínio próprio. Sim. Eu digo que se é na versão atualizada de Camila de hoje, seria inteligência emocional. É saber gerenciar suas emoções para poder ter esse domínio das situações. Então, se eu sou capaz de dominar os meus impulsos, os meus desejos, as minhas vontades, eu estou exercendo o fruto do Espírito. Sim. E é onde a gente cria esses limites emocionais e falo. Foi como eu fiz com Dorama. Eu sabia que era lícito, mas para mim não iria convir. Então é algo que eu não quero ver porque eu não vou ter o domínio próprio, o fruto do espírito ou a inteligência emocional para poder conseguir gerenciar aquilo ali. Exatamente. Eu até participei de um outro programa aqui na casa, o Conexão, que ele é com o pastor Ednilson, e o tema do programa era inteligência emocional. E ali a gente mais explorou Gálatas 5, falando sobre o fruto do Espírito, do que qualquer outra coisa. Porque a gente falou assim, pastor, eu acho que inteligência emocional está completamente descrito ali no fruto do Espírito. Sim. Todos aqueles gominhos ali. Fé, paz. Paciência, tudo, domínio próprio, temperança. A inteligência emocional é aquilo ali. Se você tiver aquilo dali, você tem inteligência emocional, acabou. Exatamente. E aí por que eu achei que você era cristã? Porque você falou do propósito, né? E tudo tem um propósito. Dentro da Bíblia, a gente olha e tem a psicologia ali dentro em todo canto. Jesus foi uma psicóloga, né? Tem a psicologia ali dentro em todo canto. E essa questão do equilíbrio, de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, do domínio próprio, eu saber o que posso, o que não posso. Mas não é errado, mas será que isso é para mim realmente? Não, acho que não é errado, mas eu acho que não convém eu fazer isso. Então, tá tudo certo. Uma coisa que talvez não tenha problema para mim, tenha para você. E uma coisa que não tem problema para você, vai ter para mim. Porque nós somos seres humanos diferentes e a gente precisa aceitar isso, né? E acredito que seja por isso
que está escrito que tudo me é lícito, mas tudo me convém. Tudo me convém. Né? Quais são as principais consequências emocionais de manter um vício a longo prazo? Eu acho que até falei aqui, né? Porque acho que a principal é a baixa autoestima, né? E a ausência do controle emocional. Então, essa pessoa ela já está refém dessa situação ao longo prazo, ao ponto dela já não se identificar mais quem ela é sem tal comportamento. Então, eu não existo, volto para o álcool, porque eu acho que é bem pontual. Eu não existo se não tiver cerveja no final de semana. Como assim? Como eu não vou beber? Sim. Né? Então, preciso trabalhar. Você vive naquela função. Então, a gente pega o cigarro, que é caro, né? Eu preciso trabalhar porque eu preciso ter 3 maços de cigarro por dia. Deus me livre ficar sem minha internet. Sem minha Netflix, que horror. Jamais. Nem pensar, nunca. Vou catar latinha e vou pagar a mensalidade. Olha a condição. Sim. Então, assim, a longo prazo, já não existe mais um indivíduo sem aquele comportamento ali presente. E aí, algumas pessoas já conseguem até nomear. Fulano é isso, fulano é aquilo, porque está tudo muito interligado. É aquele, Mania os de- apelidozinhos, né? Ai, fulano é cocólatra, porque tem que ter a Coca-Cola o tempo todo. Fulano é chocólatra, porque tem que ter o chocolate o tempo todo. Olha como já misturou a identidade. Já. Essa pessoa não existe sem um chocolate, você pegou perfeito, que tem resposta neurológica, é neurocientífica, tem os seus benefícios, ainda mais na TPM, mas eu precisar todos os dias um pedacinho de chocolate, eu estou colocando ali toda a minha dependência, né? Exato. Então, a pessoa ela já não sabe mais quem, já não existe mais uma identidade. Quem é a Camila além do chocolate? Quem é a Camila além da Coca-Cola? Né? Quem é a Camila além da cerveja? Então, tá tudo muito misturado. Esse é o Exato. impacto, e que fica um impacto bem social com as pessoas. Quem é a Camila sem a limpeza? A gente nem falou da limpeza, mas deixa quieto. Vixe, acho que esse daí dava outro podcast. Que é Só nesse tema, o vício da limpeza. Deixa sujo não, porque a Camila tá chegando. É. Então, é aquela pessoa que vai chegar, como é que essa mesa tá suja? Arruma isso daqui porque fulano tá vindo. E olha, se vê essa caneca virada para esse lado, vai dar E ruim. gera um incômodo para todo mundo, que ninguém fica confortável, porque Sim. sabe que a pessoa vai chegar e ela vai criticar, porque o microfone ele não tá tão alinhadinho, olha aqui, ó. Tá fora do... Então, tem toda essa questão que mostra que, ao longo prazo, já fundiu essa identidade. Exatamente. E traz prejuízo, né? Conseguiram entender que não é somente vício em substâncias e tudo mais, mas que vícios comportamentais também existem, também trazem prejuízo e precisam ser tratados, até para entender que falta que esse vício está escondendo. Então, uma dica, procura terapia. Reconheça ali que você precisa desse tratamento e procura terapia para que então você possa entender o que é que você está tentando suprir aí com esse vício comportamental. Camila, muito obrigada pela sua participação, volte sempre, mas passa pra gente o seu Instagram, o pessoal te seguir lá, não sei, você grava vídeo, você dá dica lá, o pessoal pegar também as suas dicas. Olha, eu agradeço poder estar aqui falando sobre isso, trazendo essa conscientização. Muitas pessoas não se percebem nessa condição. Então, nós damos alguns exemplos de milhares, né? Se você se identificou, o caminho é terapia, se conhecer e ser autora da sua própria vida. O meu Instagram é Camila de Ribeiro. Lá tem conteúdos onde eu falo para você aprender a gerenciar suas emoções e ser autor da sua própria história. Tenho certeza que são dicas muito importantes, muito importantes. Afinal de contas, gente, ela é especialista em inteligência emocional, né? Aí já pega a dica aí e vai seguindo a vida. Não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, no @canal.cjc. Meu Instagram você já sabe, psi.laissaadrian. E olha, pegou aí essas dicas aí do programa de hoje? Então encaminha também para outras pessoas. Entra lá no YouTube, no canal CJC Oficial e compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigada pela sua companhia aqui. A gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até lá!